Vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite em Apocalipse 19. We are coming to the close of our study in the book of Revelation. A gente está chegando ao fim do nosso estudo do livro de Apocalipse. We started our journey in Revelation almost 1 year ago during the month of August. A gente começou a nossa jornada no livro de Apocalipse há quase um ano atrás, no mês de agosto. And it's just been a great time just going through this book and learning about Jesus and learning about the second coming. E tem sido um tempo muito bom a gente poder estudar esse livro todo e aprender sobre Jesus, aprender sobre a segunda vinda. The goal for tonight is to go through chapters 19 and 20. O objetivo de hoje à noite é passar a estudar os capítulos 19 e 20. And Lord willing, next week we will finish the book of Revelation. E se Deus quiser, na semana que vem a gente vai terminar o livro de Apocalipse. And next week is going to be a great time in Revelation because we're going to learn about heaven. E semana que vem vai ser um momento muito bom em Apocalipse porque a gente vai aprender sobre o céu. You know, some of you guys are wondering, what's heaven like? Alguns de vocês ficam imaginando, mas como que é o céu? Are we all just going to be like fat little babies with little wings and harps? Is that heaven? Será que a gente vai ser um monte de bebê gordinho com asa e assim que é o céu? Guys, heaven has to be better than that. Gente, o céu tem que ser melhor que isso. And so we're going to learn in Revelation 21 and 22 next week that heaven is better than that. Então a gente vai aprender na semana que vem em Apocalipse 21 e 22 que o céu é melhor que isso. And then after we finish Revelation, a friend of mine, Warren, he's going to be coming from the United States. E depois que a gente terminar Apocalipse, um amigo meu, Warren, ele vai vir dos Estados Unidos. And he's going to spend some time with us, and he's actually going to teach us through the book of 1 Timothy. E ele vai gastar um tempo com a gente aqui e vai ensinar pra gente o livro de 1 Timóteo. And after we finish 1 Timothy, and I'm really excited about this, we're going to spend the rest of the year studying through the book of 1 John. E depois que a gente terminar 1 Timóteo, eu estou muito empolgado com isso, a gente vai passar o resto do ano estudando 1 João. Just these last couple of weeks, I've just been immersing myself in 1 John. Essas últimas semanas eu tenho me imergido em 1 João. And guys, it has been breaking me. E tem me quebrantado mesmo. Every day I've just been confessing my sins to God and repenting. It's just been breaking me. Todos os dias eu tenho confessado os meus pecados a Deus, me arrependido, tem me quebrantado. But you know what's great about Christians? Mas sabe o que é incrível, é ótimo com relação aos cristãos? Christians love to be broken. Os cristãos amam estar quebrantados. Because we want our lives to be straight with God. Porque a gente quer que as nossas vidas estejam retas diante de Deus. And I really believe that when we get to 1 John, this will probably be one of the most important series that I'll ever teach as a pastor for this church. E eu realmente creio que quando a gente chegar em 1 João, essa vai ser uma das séries mais importantes que eu jamais ensinei como pastor nessa igreja. And I know I'll probably say that every time we start a new book. E eu sei que provavelmente eu vou dizer isso toda vez que a gente começar um livro novo. But at this time in my life, I know 1 John is going to be one of the most important books that I teach through for this church. Mas nesse momento na minha vida, eu sei que 1 João é um dos livros mais importantes que eu posso ensinar para essa And so the igreja. plan is we're going to finish the year in 1 John. There's only 5 chapters in it. Então o plano é que a gente vai terminar o ano em 1 João, só tem 5 capítulos. And then Lord willing, in the beginning of the next year, we're going to start an in-depth series through the book of Ephesians. E se Deus quiser, depois a gente vai começar uma série de aprofundamento no livro de Efésios. And then after Ephesians, let's just see where God takes us. E depois de Efésios, vamos ver onde Deus leva a gente. So I'm excited. These are great, short little books that our church needs to study through. Então eu estou muito empolgado porque esses são pequenos livros excelentes que a nossa igreja precisa estudar. All right, but tonight, Revelation 19 and 20. Mas hoje à noite, Apocalipse 19 e 20. Let's pray. Vamos orar. Father, we want to thank you again for the book of Revelation and all that is contained here. Pai, nós queremos te agradecer novamente pelo livro de Apocalipse e tudo que está contido aqui. We pray that tonight that our hearts would be excited again about the return of Jesus. Nós oramos para que hoje à noite nossos corações estejam novamente empolgados com o retorno de Jesus. And Lord, I pray that excitement would be demonstrated in the way we live every day. E eu oro, Senhor, para que essa empolgação seja demonstrada na forma como nós vivemos diariamente. We pray these things in the name of Jesus. Nós oramos essas coisas no nome de Jesus. Amen. Amém.
In Revelation chapter 1, we were introduced to Jesus the King. Em Apocalipse capítulo 1, nós fomos apresentados a Jesus o Rei. And we learned that the book of Revelation gives to us a unique portrait of Christ. E a gente aprendeu que o livro de Apocalipse nos dá uma visão única de Cristo. In the 4 Gospels, Jesus came as a humble servant. Nos 4 evangelhos, Jesus veio como um servo humilde. In the book of Revelation, Jesus is seen as the conquering king. No livro de Apocalipse, Jesus é visto como o rei conquistador. In the 4 Gospels, Jesus came to be a lamb. Nos 4 evangelhos, Jesus veio para ser um cordeiro. In Revelation, we've learned that Jesus is a lion. Em Apocalipse, a gente aprendeu que Jesus é um leão. In the Gospels, Jesus came to die for the sins of the world. Nos evangelhos, Jesus veio para morrer pelos pecados do mundo. In Revelation, Jesus is coming back to judge sinners and to punish sin. Em Apocalipse, Jesus está voltando para julgar os pecadores e julgar os pecados e punir os pecadores. As we've now come to Revelation 19, this is the climactic moment. This is the climax of the book. E agora que a gente chega em Apocalipse 19, esse é o momento clímax do livro. This is what our hearts have been longing for every time we've been getting together studying Revelation. E é por isso que os nossos corações têm ansiado todas as vezes que a gente se reuniu para estudar Apocalipse. It was great learning about the 7 churches. Foi excelente aprender sobre as 7 igrejas. But deep in our hearts, what we wanted to see was Jesus coming back. Mas lá no fundo do nosso coração o que a gente queria ver era Jesus voltando. It was great learning about the tribulation on earth. Foi ótimo aprender sobre a tribulação na terra. But what we really wanted was to see Jesus coming back. Mas o que a gente realmente queria era ver Jesus voltando. It was interesting learning about the Antichrist. Foi interessante aprender sobre o anticristo. But what we've been wanting more than that was to see Jesus coming back to the earth. Mas o que a gente estava querendo mais do que isso é ver Jesus voltar para a terra. Here it is. E agora chegou. Revelation 19. Apocalipse 19. This is the reality of what our hearts are longing for right now. Essa é a realidade daquilo porque o nosso coração tem ansiado. Every time you prayed, Lord, just come quickly. Toda vez, a gente ora o tempo todo, Senhor, volte logo. Every time you said, man, I'm tired of living in this body of sin. I just want to go to heaven. Sempre a gente diz, eu estou cansado de viver nesse corpo em pecado, eu quero ir para o céu. And every time you heard a preacher talk about the coming kingdom and you were saying, Amen, come Jesus. E toda vez que você escuta um pregador falando sobre esse reino que está por vir, você diz, Amém, volte Jesus. This is it. Então chegou. Revelation 19. Apocalipse 19. This is our heart's desire. Esse é o desejo dos nossos corações. To finally see Jesus with our eyes. Finalmente ver Jesus com os nossos olhos. We love him. A gente ama ele. But we haven't seen him. A gente ainda não o viu. We obey him. A gente o obedece. But we've never touched him. Mas a gente ainda nunca tocou ele. One day he's coming back. E um dia ele irá voltar. And we're going to see him visibly. E a gente vai poder ver ele de maneira visível. We're going to touch him physically. Nós vamos poder tocá-lo fisicamente. He's coming back. Ele está voltando. And that's why Revelation 19 is a great chapter for us to be in tonight. E é por isso que Apocalipse 19 é um capítulo excelente para a gente estudar hoje à noite. And chapter 19 begins with the Hallelujah chorus. E o capítulo 19 começa com o coro Aleluia. You guys have heard what's called Handel's Messiah? Vocês já ouviram o Messias de Handel? And we all hear the chorus, the Alleluia E chorus. todo mundo escuta a parte do coro onde eles dizem Aleluia. Guys, you know that Handel didn't write that? Vocês sabem que Handel não escreveu isso. God wrote that. Deus escreveu isso. Handel just took the words of Revelation 19 and put music to it. Handel só pegou essas palavras de Apocalipse 19 e colocou música nelas. Guys, there is a real Hallelujah chorus coming. Gente, existe um coro de aleluia verdadeiro que está vindo. And I just can't imagine how amazing that's going to be to hear it. E eu não consigo imaginar o quão maravilhoso vai ser ouvir isso. To hear all the citizens of heaven with one voice saying hallelujah. Ouvir todos os cidadãos do céu em uníssono dizer aleluia. And you know what I love about this word? E sabe o que eu amo com relação a essa palavra? This word is the same wherever you go in the world. Essa palavra é a mesma em qualquer lugar que você vá no mundo. It means praise the Lord. Significa louvado seja o Senhor. You go to China, Você vai para a China,
They say hallelujah. Eles dizem aleluia. You go to Mexico, Você vai para o México, they say hallelujah. eles dizem aleluia. You go to Africa, Você vai para a they say África, hallelujah. eles dizem aleluia. Here in Brazil, Aqui no Brasil, they say hallelujah. você diz aleluia. I love this word. Eu amo essa palavra. I can take this word anywhere. Eu posso levar essa palavra para qualquer lugar. This is a word that every Christian in every country has in common. Essa é uma palavra que todo cristão em todo o país tem em comum. And this is the one word that's not going to change in heaven. E essa é a única palavra que não irá mudar no céu. We're going to say hallelujah, praise the Lord. Você vai dizer aleluia, louve o Senhor. And here in verses 1 through 10 we have the hallelujah chorus. E aqui dos versos 1 ao 10 a gente tem esse coro aleluia. Now, this song is centered around two women. Essa canção ela está centrada ao redor de duas mulheres. And it's an interesting thing that we'll see as we go through these verses. E é uma coisa interessante que a gente vai ver conforme a gente for passando por esses versos. It first begins in verses 1 through 5 with the prostitute. Primeiro começa dos versos 1 ao 5 com a prostituta. Let's begin with verses 1 through 3. Vamos começar do verso 1 ao verso 3. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. There will be a celebration as the result of the destruction of a prostitute. Haverá uma celebração como resultado da destruição de uma prostituta. And you remember that last week, as we examined Revelation 17 and 18, E você se lembra que na semana passada, quando a gente estava estudando Apocalipse 17 e 18, we learned that the prostitute is Babylon. a gente aprendeu que a prostituta é a Babilônia. The last scene that we saw in Revelation 18 was Babylon in flames and the smoke of her destruction rising to heaven. A última cena que a gente vê em Apocalipse 18 é a Babilônia em chamas e essa fumaça subindo aos céus. And we learned why God hates Babylon so much. E a gente aprendeu por que Deus odeia tanto a It's Babilônia. the source of wickedness in the earth, É a fonte da perversidade na terra, spiritual pollution. poluição espiritual. And Babylon is guilty of murdering God's servants. E a Babilônia é a culpada do assassinato dos servos de Deus. So when Babylon is destroyed, people are going to shout hallelujah in heaven. Então, quando a Babilônia for destruída, as pessoas no céu irão clamar aleluia. In verse 1, we see that there is a great multitude who is crying out hallelujah. No verso 1, a gente vê que há uma grande multidão que está clamando aleluia. This great multitude seems to be the tribulation saints that we read about in Revelation 7. Essa grande multidão parece ser os santos da tribulação que a gente leu em Apocalipse 7. These are the people who gave their hearts to Jesus during the tribulation, and Babylon killed them. Essas são as pessoas que entregaram o seu coração a Jesus durante a tribulação e foram mortas pela Babilônia. And now God has brought vengeance against Babylon for what they did to his people. E agora Deus traz vingança contra a Babilônia pelo que ela fez contra essas pessoas. And so these tribulation saints are saying, praise the Lord. Então esses santos da tribulação estão dizendo louve a Deus. Guys, you need to know that God is going to vindicate his people. Gente, vocês têm que saber que Deus irá vingar o seu povo. You know, here in this world, we're going to be hated, we're going to be persecuted because of our love for Jesus. Nesse mundo nós seremos odiados e perseguidos por causa do nosso amor por Jesus. Guys, it is not popular to be a Christian in the world in which we live. Gente, não é popular ser cristão nesse mundo que a gente vive. But the one thing you need to understand is that God is going to one day vindicate his people. Mas o que você precisa entender é que Deus um dia irá vingar o seu povo. It's not our job to vindicate ourselves. Não é nosso trabalho conseguir vingança para nós mesmos. God never told us to vindicate ourselves.
Deus nunca nos disse para nos vingarmos. God said, vengeance is mine. Deus disse, a vingança é minha. What God did tell us to do is love our O enemies. que Deus nos disse para fazer é amar os nossos inimigos. He did tell us to pray for those who curse us. Ele nos disse para orarmos por aqueles que nos amaldiçoam. He told us to bless those who hate us. Ele nos disse para abençoar aqueles que nos odeiam. And that's the way that we should respond to people that hate us because we love Jesus. E essa é a forma como a gente deveria responder às pessoas que nos odeiam porque nós amamos Jesus. But because God is holy and because God is righteous Mas porque Deus é santo e porque Deus é justo and because God loves you and loves me, e porque Deus ama você e me ama, there's coming a day that He's going to vindicate His people. está chegando um dia em que Ele irá vingar o seu povo. Because God said in the book of Zechariah Porque Deus disse no livro de Zacarias that whoever touches my people in a harmful way, que todo aquele que tocar o meu povo de maneira que o machuque, it's like poking me in the eye. será como mexer na menina dos meus olhos. Guys, it's not good to poke God in the eye. E não é bom você mexer na menina dos olhos de Deus. And so here in Revelation, at the coming of Christ, God is going to vindicate His people. Então aqui em Apocalipse, na volta de Cristo, Deus irá vingar o seu povo. And not only do we see this multitude praising God, but now we see the 24 elders and the 4 living creatures that we read about in Revelation 4. Mas a gente não vê só essa grande multidão louvando a Deus, mas nós vemos também os 24 anciãos e os 4 seres viventes sobre os quais a gente já leu. These guys are going to also worship God. Esses caras também vão adorar a Look at verses Deus. 4 and 5. Veja os versos 4 e 5. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. In verses 1 through 5, heaven celebrates because of the destruction of a prostitute. Dos versos 1 a 5, o céu está celebrando por causa da destruição de uma prostituta. Now in verses 6 through 10, we see that heaven celebrates because of the beauty of the bride. E agora, dos versos 6 ao 10, nós vemos que o céu está celebrando por causa da beleza da noiva. Guys, prostitute, ugly. Gente, prostituta, feio. Bride, beautiful. Noiva, lindo. And here in verses 6 through 10, we see how heaven is going to rejoice at the beauty of the bride of Christ. E aqui dos versos 6 ao 10, nós vamos ver como o céu irá se alegrar na beleza da noiva de Cristo. Let's begin in verses 6 through 9. Vamos começar do verso 6 ao 9. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Guys, the bride of Christ here refers to the church. Gente, a noiva de Cristo aqui é uma menção à igreja. Let me give you 3 references for you to write in the margins of your Bible. Deixa eu dar para vocês 3 referências para vocês anotarem nas margens da Bíblia de All right, you guys vocês. ready? Estão prontos? Romans chapter 7, verse 4. Romanos 7, verso 4. Romans 7, 4. Romanos 7, 4. Number 2. Número 2. Ephesians 5:22. Efésios 5, 22. Ephesians 5:22. Efésios 5, 22. And number 3. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. E número 3, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. 2 Corinthians 11:2. 2 Coríntios 11, 2. Let me say those again. Vou dizer de novo. Romans 7:4. Romanos 7, 4. Ephesians 5:22. Efésios 5, 22. And 2 Corinthians 11:2. E 2 Coríntios 11, 2. These 3 references tell us that the bride of Christ is the church. Essas 3 referências nos dizem que a noiva de Cristo é a igreja. You know, one of the things that I love discovering in the Bible is
how God considers his people. Uma das coisas que eu amo descobrir na Bíblia é qual é a imagem que Deus tem do seu povo. For example, I love knowing that God considers our relationship as a father and his children. Eu amo saber, por exemplo, que Deus considera o nosso relacionamento como um relacionamento de um pai e seus filhos. Maybe some of you, you've just had a bad childhood. Alguns de vocês talvez tenham tido uma infância difícil, ruim. Maybe some of you think you just had the worst parents. Alguns de vocês podem pensar que vocês têm os piores pais. Some of you guys don't even know your parents. Alguns de vocês talvez nem chegaram a conhecer os pais de vocês. Maybe a mom or dad that just abandoned the family. Talvez sua mãe ou seu pai abandonou a família. But one of the things about Christianity is that you enter into a family. Mas uma das coisas com relação ao cristianismo é que você entra em uma família. Every one of us who are in Christ, we have a father. Todos nós que estamos em Cristo temos um pai. A father that loves Um us. pai que nos ama. A father that cares for Um us. pai que se importa conosco. A father that will never abandon Um us. pai que nunca irá nos abandonar. Guys, if you're a Christian, no matter what your past was like, this is your reality right now. Gente, se você é cristão, independente de como foi o seu passado, essa agora é a sua realidade. Another comparison that I love is the fact that God is our shepherd and we are his sheep. Outra comparação que eu adoro é o fato de que Deus é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. I love that. Eu amo isso. You know, sheep are defenseless animals. Ovelhas são animais inofensivos. And sheep are not the smartest animals on the E planet. também não são os animais mais espertos do planeta. You know, if you compare a dolphin with a sheep, I'll go with the dolphin. Se você comparar um golfinho com uma ovelha, eu vou escolher o golfinho. Did you know that if you take a sheep to a pasture and you let the sheep eat, Você sabe que se você levar uma ovelha para um pasto e você deixar ela comer, they will eat all the grass and continue eating the dirt? elas vão comer toda a grama e continuar comendo a terra. There could be grass all around them, but unless you take the sheep there, they'll think, I'll eat the rocks. Então tem grama por todo lado, mas se você não levar ela para um lugar onde tem grama, elas vão pensar, eu vou comer até as pedras. If a sheep falls into the river, Se uma ovelha cair no rio, all the other sheep will think, that looks like fun. todas as outras ovelhas vão pensar, nossa, que engraçado. So it's common to see a bunch of sheep just floating down the river. Então é bem comum você ver um monte de ovelha flutuando no rio. That's the way we are. E esse é o jeito que a gente é. I mean, think about the kinds of decisions we make. Pense no tipo de decisões que a gente toma. And then we have a shepherd, he's Jesus. E aí agora a gente tem um pastor que é Jesus. He leads us and he provides for us. Ele nos guia e ele nos dá provisão. He protects Ele nos us. protege. I love that. Eu amo isso. Another comparison that I love is this one. Outra comparação que eu amo é essa. Jesus is my husband. Jesus é o meu marido. Now, I know that sounds weird coming from a man. Eu sei que isso soa estranho vindo de um homem. And usually I would never say that. E geralmente eu nunca diria isso. But this is one area of my life that I'm not ashamed to say, look I'm a bride. E essa é uma área da minha vida onde eu não tenho vergonha de dizer, sabe de uma coisa? Eu sou uma noiva. And I've got a great husband. E eu tenho um marido excelente. And his name is Jesus. E o nome dele é Jesus. What a beautiful illustration that is of our relationship with Christ. Essa é uma ilustração linda do nosso relacionamento I com mean, think Cristo. about a marriage. Pense num casamento. In marriage, you have a man and a woman whose desire is to treasure one another. No casamento você tem um homem e uma mulher cujo desejo de ambos é se valorizar. Man, how awesome to think God treasures us. Gente, como é incrível você pensar que Deus valoriza você desse jeito. And in this relationship, God wants to be for us our treasure in life. E nesse relacionamento, Deus quer ser para nós o nosso tesouro, o tesouro da nossa vida. And as our husband, he provides for us, he protects us, he loves us. E como nosso marido, ele nos dá provisão, ele nos protege, ele nos ama. Now, some of you have come from families that were divorced. Alguns de vocês vieram de famílias de pais separados. And you look at your life and you think, gosh, I have the worst example of family, worst example of marriage. E daí você era separado, e você olha para a sua vida e você diz, puxa, eu tenho o pior exemplo de família, o pior exemplo de casamento. And so for some of you, the idea of Jesus, our husband, marriage, it just seems, I'm not interested. Então, para alguns de vocês, essa ideia de Jesus, é nosso marido, casamento, é uma coisa que você não gosta muito. But you know what makes Jesus so radically different? Mas sabe o que faz de Jesus ser tão radicalmente diferente? Is he's so
totally committed. é que ele é completamente, totalmente comprometido. He proved his commitment to us in marriage by dying on the cross for us. Ele provou o comprometimento dele conosco no casamento quando morreu por nós na cruz. He'll never abandon us. Então ele nunca irá nos abandonar. He'll never divorce us. Ele nunca irá se divorciar da gente. When Jesus said to you and me, I take you as my wife, Quando Jesus disse para você e para mim, eu te tomo como minha esposa, that was for eternity. isso foi para a eternidade. And his marriage to us and our marriage to him is such a wonderful and unique relationship. E esse casamento dele conosco e o nosso casamento com ele é um relacionamento singular, único, maravilhoso. That our marriages on earth is to reflect that. E os nossos casamentos aqui na terra devem refletir esse casamento. That's why Paul says, hey, you wives, you respect your husbands the same way that the church respects Christ. É por isso que Paulo disse, vocês esposas respeitem o seu marido da mesma forma que a igreja respeita a Cristo. You husbands, you love your wives the same way that Jesus loves the E church. vocês maridos amem as suas esposas da mesma forma que Cristo ama a igreja. It's a self-sacrificial love. É um amor autossacrificial. And here's the reason why it's so important. E aqui vem a razão por que isso é tão importante. Because a Christian marriage is to show the world, hey, this is what my relationship with God is like. Porque um casamento cristão deve mostrar para o mundo, é dessa forma que o meu relacionamento com Deus é. Guys, you understand that's why in Christian marriage divorce is not an option. Gente, vocês entendem agora por que no casamento cristão o divórcio não é uma opção? Separation is not an option. Separação não é uma opção. It shouldn't even be in our vocabulary. Isso nem deveria existir no nosso vocabulário. Because what we are showing the world is the relationship between Christ and his wife, you and me. Porque o que nós estamos mostrando para o mundo é o relacionamento entre Cristo e a esposa dele, você e eu. Oh, but you don't understand, man. My wife, she's just so frustrating. Mas você não entende, a minha esposa, ela me frustra. Well, look in the mirror. Então olhe no espelho. Why don't you think about yourself and your relationship with Jesus for a while? Por que você não pensa sobre você e sobre o seu relacionamento com Jesus? I mean, think about it. We're married to the perfect man. Pense, nós somos casados com um homem perfeito. Jesus is the perfect husband. Jesus é o marido perfeito. So if there's something wrong with our marriage, it's not because of Jesus. Então, se tem algo errado com o nosso casamento, não é por causa de Jesus. I mean, we really are the problem. Nós realmente somos o problema. But Jesus doesn't talk about divorce. Mas Jesus não fala sobre divórcio. He doesn't say, I can't believe that. I can't believe John. I can't believe how many times he fails in that area. Ele não fala, eu não acredito nisso, eu não acredito quantas vezes o John já falhou nisso. You know, he doesn't go to the Father and the Holy Spirit for marital counseling. Ele não vai falar com Deus Pai e Deus Espírito Santo para pedir conselho matrimonial. Oh man, John, you just don't understand. I mean, John, he's just so frustrating. Ah, vocês não entendem. O John, ele é frustrante demais. Man, if there's ever a reason, a good reason for divorce, this is it. Se tiver uma razão boa para me divorciar dele, essa é a razão. He doesn't talk like that. Jesus não fala desse jeito. Jesus just says, I love you. Ele simplesmente diz, eu te amo. And I'm going to continue to be patient and gracious toward your life. E eu vou continuar sendo paciente e gracioso com relação à sua vida. And I'm going to sanctify you with my word. E eu vou santificar você com a minha palavra. Because I'm going to make you like me. Porque eu vou fazer você ser como eu. Perfect. Perfeito. Guys, you got to understand that the purpose for marriage is growth. Gente, vocês têm que entender que o propósito do casamento é crescimento. If you think that the primary reason for marriage is your happiness, you're going to be disappointed. Se você pensa que a razão primária para o casamento é você ser feliz, então você vai se desapontar. I don't think I've ever met a husband and a wife that says, "Hey, we're happy 24 hours a day, 7 days a week." Eu acho que eu nunca conheci um marido e uma esposa que dizem, a gente é feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana. We never argue. A gente nunca discute. We're always just happy as can be. A gente está sempre o mais feliz possível. And I look at him and I say, "Man, you got a lying problem." Então eu olho para esse casal e digo que vocês têm um problema com mentira. Guys,
There is no perfect marriage. Gente, não existe casamento perfeito. You know the frustrations that you experience? I guarantee you every other marriage in this room is feeling the same thing. Então, as frustrações pelas quais você passa, eu te garanto que qualquer outro casal casado aqui passa também pelas mesmas coisas todos os dias. We just don't know because we're too ashamed to talk about it. Mas a gente só não sabe porque a gente tem vergonha demais para compartilhar. But I guarantee you, if you started talking about the problems in your marriage, another couple would be like, no way, us too! Mas eu te garanto, se você começar a falar dos problemas do seu casamento, outro casal vai dizer para você, nossa, mas a gente também. So guys, the purpose of marriage is growth. Então, gente, o propósito do casamento é crescimento. God uses marriage in all the difficulties that come with it Deus usa o casamento e todas as dificuldades que vêm com ele to shape you more into the likeness of Christ. para te moldar cada vez mais à semelhança de Cristo. And it's hard work. E é um trabalho duro. Guys, marriage is work. Gente, casamento é trabalho. But if you can have hope that in the end God's going to accomplish His beautiful purposes in your life, then guys, it is worth fighting for. Mas se você pode ter esperança que no fim Deus irá cumprir as obras na tua vida, então isso é algo pelo qual é válido lutar. So if you have the privilege of being in a Christian marriage, Então, se você tem o privilégio de estar num casamento cristão, and guys, Christian marriages, it's just two sinners that are joined together by covenant. e gente, casamento cristão são apenas dois pecadores que se juntaram por um compromisso. And when you got two sinners together, you've got problems. E quando você tem dois pecadores juntos, você tem problema. But guys, it's worth fighting for. As hard as it may seem, it's worth fighting for. Mas, gente, isso é algo pelo qual vale a pena lutar. Por mais difícil que pareça ser, vale a pena. But in our relationship with Christ, Mas no nosso relacionamento com Cristo, what a beautiful thing to consider that Jesus is our husband. He's always faithful, como é lindo você pensar que Jesus é o nosso marido e Ele é sempre fiel, never commits adultery, nunca comete adultério, he never gets tired of us, Ele nunca se enjoa da gente, he never thinks about the possibilities of divorce. Ele nunca pensa na possibilidade do You divórcio. know, like how some people, they pray in their marriage, Lord, either save or either change them or kill them. Algumas pessoas oram no seu casamento, Senhor, ou salve ele ou mate ele. So you guys laugh because some of you guys have prayed that. Vocês estão rindo porque algum de vocês já orou It's like, isso. Lord, either change them or kill them, and I want to be free. Senhor, ou mude essa pessoa, ou mate, mas eu quero ser livre. Guys, Jesus will never pray that. Gente, Jesus nunca vai orar assim. He loves you. Ele ama você. And what a beautiful, beautiful thing that is to see our faithful husband. E como é lindo ver isso, o nosso marido fiel. But you know why everyone's so happy here in Revelation? Mas sabe por que todo mundo está tão feliz aqui em Apocalipse? Because this is the bride of Christ in her new body. Porque essa é a noiva de Cristo no seu novo corpo. I mean, how awesome that one day we are going to be transformed and we're never going to sin again. Não é incrível que um dia a gente vai ser transformado e a gente nunca mais vai pecar? We're never going to break the heart of Jesus A again. gente nunca mais vai machucar o coração de Jesus. We de are novo. going to be that faithful wife that never, never breaks the heart of our husband. Nós seremos aquela esposa fiel que nunca, nunca magoa o coração do marido. Guys, this is the perfect marriage. Gente, esse é o casamento perfeito. And we are going to be married to E Christ. nós seremos casados com I Cristo. love it. Eu amo isso. In fact, I want you to notice here her wedding dress. Eu quero que você perceba aqui o vestido de casamento dessa It's noiva. called the righteous deeds of the saints. É chamado de os atos justos dos santos. Guys, you need to understand that good works do not save us, Vocês têm que entender que as boas obras não nos salvam, but good works adorn us. mas as boas obras nos adornam. James tells us that real faith in God produces good works. Tiago nos fala que a verdadeira fé em Deus produz boas obras. Paul tells us that once you're saved by grace, then you live life filled with good works to the praise of God's glory. Paulo nos diz que assim que você é salvo pela graça, você vive a sua vida com boas obras para a glória de Deus. And then Revelation tells us that Jesus is going to reward us for all of our good works. E Apocalipse nos diz que Jesus irá nos recompensar por todas as nossas boas obras. Guys, how we live for Jesus is important.
Gente, a forma como nós vivemos por Jesus é importante, because it's going to be our wedding dress. porque será o nosso vestido de casamento. Now, you girls can understand this. Vocês, meninas, podem entender You know, isso. by age 3, you start planning your Quando marriage. vocês têm 3 anos, vocês já começam a planejar o casamento de vocês. Man, it is amazing how little girls, you know, age 3, it's like they want little baby dolls and they want to be mommies. É incrível, as meninas com 3 aninhos, elas querem ter aquelas bonequinhas, bebê, e elas querem ser mamães. Little boys, we want trucks and toys we can throw and break. Os menininhos querem caminhão para poder jogar e quebrar. But, you know, and little girls, you know, they're already dreaming about their marriage. And once you get to the age where you can start saving for it, man, you are disciplined in doing that. Mas as menininhas pequenininhas já estão pensando no casamento delas, e quando elas chegam na idade que elas podem guardar dinheiro para isso, elas já começam a fazer isso. Remember, you girls that are married, remember how when the guy finally says, "Will you marry me?" All of a sudden you were in, all right, preparation mode. Lembra, vocês meninas que são casadas, quando o cara chegou para você e perguntou, você casa comigo? Na hora você já entrou naquele modo, vou me preparar. And once the man sees the woman like that, he just walks around with these big eyes like, what is happening? What's going on? E quando o homem vê a mulher desse jeito, ele já arregala o olho e pensa, meu Deus, o que está acontecendo? But the girl pulls out the details, and every centavo, every real, everything is accounted for. E a menina já tem todos os detalhes preparados, e cada centavo, cada real, ela conta tudo. There's detail because she wants on her wedding day to have the dress that she's always wanted. Então isso é detalhado porque ela quer no casamento dela ter o vestido com o qual ela sempre sonhou. In her mind, she already has an idea. I want to look like this. E na mente dela ela já tem aquela ideia, eu quero ficar mais ou menos assim. Guys, our good works, this is our wedding dress. Gente, as nossas boas obras serão o nosso vestido de casamento. But the way that some people live, their wedding dress, guys, it's gonna be really ugly. Mas conforme o modo como algumas pessoas vivem, aparentemente o vestido de casamento delas vai ser muito feio. But I'm telling you, if you're a Christian, Mas eu te digo, se você é cristão, then you need to be interested in good works. você tem que estar interessado em boas obras. Not so that you can get God's favor, Não para que você consiga o favor de Deus, but because you already have God's favor. mas porque você já tem o favor de Deus. And it's God's grace that enables you to do good works. E é a graça de Deus que te capacita a fazer boas obras. And you invest in this. E você investe nisso. Because you know that when it's your wedding day and you're presented to the world as the bride of Christ, Porque você sabe que quando chegar o dia do seu casamento e você for apresentado ao mundo como a noiva de Cristo, you just have this amazing wedding dress that everyone just says, "Whoa, você vai estar vestido com esse vestido de casamento lindo e todo mundo vai olhar e vai ficar pasmo. man, where did she get that Aonde dress?" ela conseguiu esse vestido? And the Bible says it is the good works of God's people. E a Bíblia diz que esse vestido são os atos dos justos. So when you read your Bibles, Então, quando você lê a sua Bíblia, you're making investments. você está investindo. When you're praying, Quando você ora, you're making você investments. está investindo. When you encourage each other, Quando vocês se encorajam uns aos outros, you're making investments. você está investindo. When you share the gospel, Quando você compartilha o evangelho, when you disciple, quando você discipula, when you make coffee at the church, quando você faz café na igreja, or clean the building, ou limpa o you're prédio, making investments. você está investindo. Guys, I want to encourage you, adorn yourself with good works. Gente, eu quero encorajar vocês a se adornarem com boas obras. Because what we do for Christ here on earth is going to be remembered forever in heaven. Porque o que a gente faz por Cristo aqui na terra será lembrado para sempre no céu. And then look at John's response in verse 10. E daí veja a resposta de João no verso 10. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Always remember that the only one that is worth worshiping is Jesus. Sempre se lembre que o único que é digno de adoração é Jesus. Now in verses 11 through 21 we see the second coming of Christ. E agora do verso 11 até o 21 a gente vê a segunda vinda de Cristo. And this is one of those moments that I just wish we had like loud music, you know? E esse é um dos momentos que eu gostaria que a gente tivesse música bem alta. It could either be like just really loud classical music or just like heavy electric guitars. Podia ser música clássica bem alta ou guitarra elétrica bem pesada. I just love verses 11 through 16. Porque eu amo do verso 11 ao 16. Let's read this. Vamos ler.
Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Love it. It's just great. Eu amo, é maravilhoso. In verses 7 and 8, we were introduced to the bride. Nos versos 7 e 8, a gente é apresentado à noiva. In these verses, we're introduced to the husband. E nesses versos agora, nós somos apresentados ao marido. And I want you to observe 4 things about the return of Christ. E eu quero que você observe 4 coisas com relação ao retorno de Cristo. Number 1, I want you to think about the identity of Christ. Primeiro, eu quero que você pense na identidade de Cristo. In these verses, he's called faithful and true. Nesses versos, ele é chamado fiel e verdadeiro. That is a reference to his character. Isso é uma referência ao caráter dele. Guys, he is always faithful and he is always true. Gente, ele é sempre fiel e ele é sempre verdadeiro. And it also says that he has a name written that no one knows but himself. E também diz que ele tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele. That refers to the uniqueness of Christ. E isso é uma referência à singularidade de Guys, Cristo. there is no one like Jesus. Gente, não há ninguém como Jesus. You cannot compare anything or anyone with Jesus. Você não pode comparar nada nem ninguém com Jesus. He's absolutely unique. Ele é absolutamente único. And he's called the Word of God. E ele é chamado de a Palavra de Deus. When you compare this with John chapter 1, Quando você compara isso com João capítulo 1, this refers to the deity of Christ. isso é uma referência à deidade de Cristo. Jesus is God. Jesus é Deus. And he has a name, it's a title, the King of Kings and the Lord of Lords. E ele tem um título, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. And that speaks of his sovereignty. E isso fala da sua soberania. Guys, no matter how powerful people may think they are in this world, Gente, não importa o quão poderosas as pessoas pensam que elas são nesse mundo, all these people that think that they're great kings and great lords, todas essas pessoas que pensam que elas são grandes reis e grandes well, senhores, Jesus is greater than all of them. Jesus é maior do que todos eles. Because he's the King of kings and he's the Lord of lords. Porque ele é o Rei dos reis e ele é Senhor dos senhores. And number 2, check out his appearance. Número 2, veja a sua aparência. It says his eyes are like a flame of fire. Diz que os seus olhos são como chama de fogo. It speaks of judgment. E isso está falando sobre julgamento. He's coming with anger against sin. Ele vem com raiva contra o pecado. On his head were many crowns. Em sua cabeça havia muitas coroas. Guys, the kings of this earth, they just wear one crown. Gente, os reis dessa terra usam apenas uma coroa. When Jesus comes, he's going to have many crowns. Mas quando Jesus vier, ele terá muitas coroas. Because he's the King of kings. Porque ele é o Rei dos reis. He's the Lord of lords. Ele é o Senhor dos senhores. It says he was clothed with the robe dipped in blood. E diz que ele estava vestido com um manto tingido de sangue. It's not his blood. Não é o sangue dele. We learned about this in 2 weeks ago. It's the blood of the wicked, the blood that he's going to judge and kill. A gente aprendeu sobre isso há 2 semanas atrás. Esse é o sangue dos perversos, daqueles a quem ele irá julgar e matar. It says out of his mouth goes a sharp sword. Diz que da sua boca sai uma espada afiada. We learned that this is a reference to the word of God. E a gente aprendeu que isso é uma referência à palavra de Deus. It's with his word that Jesus is going to destroy the wicked. E é com a palavra dele que Jesus irá destruir os And perversos. it says he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. E diz que no seu manto e na sua coxa ele tem um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos That Senhores. marks him. E isso o marca. Everyone is going to know exactly who Jesus is. Todos saberão exatamente quem Jesus é. The third thing, check out his actions. A terceira coisa, veja as ações dele. It says he judges and makes war. Diz que ele julga e declara guerra. And out of his mouth goes a sharp sword that with it he should strike the nations. E que da sua boca sai uma espada afiada com a qual ele atingirá as nações. And then he himself will rule them with a rod of iron. E diz que ele irá governá-los com cetro de ferro. This means that when Jesus comes back, he's going to bring in a righteous kingdom and he's going to rule it with a strong hand. Isso quer dizer que quando Jesus voltar, ele trará um reino justo e ele irá governar esse reino com uma mão forte. And it says he himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.
E diz que ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. He's going to come and judge the wicked. Ele virá e julgará os perversos. Everyone that is rejecting Christ. Todos que estão rejeitando Cristo. And then number 4, I want you to check out the people that are with him. E número 4, eu quero que você veja as pessoas que estão com ele. In verse 14 it says, "And the armies of heaven arrayed in fine linen, white and pure, were following him on white horses." No verso 14 diz: os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. You know who that is? Sabe o que é isso? That's you and me. Isso é você e eu. How awesome is that? Não é incrível? Man, we're going to be following Jesus, all riding these white horses, just coming down from heaven. A gente vai estar seguindo Jesus, montando esses cavalos brancos vindo do céu. I want you to turn with me to the book right before Revelation. Eu quero que você abra comigo no livro logo antes de Apocalipse. It's a little book called Jude. É um livrinho pequenininho chamado Judas. There's only one chapter in it. Só tem um capítulo. And I want you to see an interesting prophecy about the second coming of Christ. E eu quero que você veja uma profecia interessante com relação à segunda vinda de Cristo. This was written by a guy that lived in the book of Genesis. Isso foi escrito por um cara que viveu na época do livro de And Gênesis. he talked about you and me. E ele estava falando de você e de mim. Jude chapter 1 verses 14 and 15. Judas capítulo 1, verso 14 e 15. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Guys, that is a reference to you and me. Gente, essa é uma menção a você e a mim. Not the wicked part, Não a parte dos perversos, but the people that come back with Jesus. mas as pessoas que voltam com Jesus. And we are going to be with Christ as he judges the nations. E nós estaremos com Cristo quando ele estiver julgando as nações. And then look at verses 17 through 21. E veja então dos versos 19 ao 21. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Now these words describe the events of the Battle of Armageddon. Essas palavras descrevem os eventos da Batalha do Armagedon. Now we've already talked about this when we were in Revelation 14 and 16. A gente já falou sobre isso quando a gente estava em Apocalipse 14 e 16. But here we learn that it's at this battle that the Antichrist and the false prophet are going to be killed by Christ and then thrown into the lake of fire. Mas a gente aprende aqui que nessa batalha o anticristo e o falso profeta serão mortos por Cristo e jogados no lago de fogo. So God is going to judge the nations. Então Deus irá julgar as nações. And here he's going to judge those that deceive the nations to rebel against God. E aqui ele irá julgar aqueles que enganaram as nações e as convenceram a se rebelarem contra Deus. So chapter 19, it tells us in detail the events of the second coming of Christ. Então o capítulo 19 nos dá detalhes sobre os eventos da segunda vinda de Cristo. But here's a question. Mas aqui uma pergunta. What happens after he comes back? O que acontece depois que ele volta? That's what Revelation 20 tells us. E é isso que Apocalipse 20 nos diz. And it first begins with a 1,000-year reign of Christ. E começa com um reino de 1000 anos de Cristo. We see this in verses 1 through 6. A gente vê isso do verso 1 ao verso 6. In telling us about this millennial reign, Ao nos falar sobre esse reino milenar, we learn two things. nós aprendemos duas The coisas. first thing is that Satan is going to be imprisoned for 1,000 years. A primeira coisa é que Satanás estará aprisionado por 1000 anos. Look at verses 1 through 3. Veja dos versos 1 ao verso 3.
Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Now, in these verses, Satan is not thrown into hell. Então, nesses versos, Satanás não é jogado no inferno. That comes later. Isso acontece depois. But for 1,000 years, Satan is thrown into a prison for demons. Mas por 1000 anos, Satanás é jogado em uma prisão para demônios. And guys, none of us can imagine what life on planet Earth is like without the devil. E, gente, nenhum de nós consegue imaginar como é a vida no planeta Terra sem o diabo. Because none of us have ever experienced that. Porque nenhum de nós experimentou isso. From the moment we were born, we entered into a world governed by the devil. Na hora que a gente nasceu, nós entramos num mundo governado pelo diabo. But at this time, for 1,000 years, no devil on the planet? Mas dessa vez, por 1000 anos, não haverá diabo no planeta. That is going to be incredible. E isso vai ser incrível. And Jesus is going to govern this kingdom with a strong hand. E Jesus irá governar esse reino com mão forte. And so that's number 2. Então essa é a parte número 2. Not only will Satan be in prison for 1,000 years, Satanás não apenas estará na prisão por 1000 anos, but Jesus is going to rule for 1,000 years. mas Jesus irá governar por 1000 anos. Look at verses 4 through 6. Veja dos versos 4 ao verso 6. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Now, in this 1,000 years, John tells us that he saw 2 groups of people that are there with Christ. Então, nesses 1000 anos, João nos diz que ele viu 2 grupos de pessoas que estão lá com Cristo. In verse 4, he first tells us that he sees the church. No verso 4, ele diz primeiro que ele vê a igreja. He says, "Then I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed." Ele diz, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. You want to hear something crazy? Você quer ouvir algo louco? In this 1,000-year reign of Christ, Nesse reino milenar de Cristo, every Christian is going to have the job of governing some place here on the planet. todo cristão terá o trabalho de governar algum lugar aqui no planeta. We're going to rule and reign with Christ on the earth. A gente irá governar e reinar com Cristo na terra. So Christ is the King of kings, Então, Cristo é o rei dos reis, but we're going to be kings. mas nós seremos reis. Try to imagine, the Chronicles of Narnia. Tente imaginar as crônicas de Nárnia. Aslan is the king of Narnia, the lion. O Aslan, o leão, é o rei de Nárnia. But Aslan established lesser kings to govern Narnia. Mas Aslan colocou reis menores para governar em Nárnia. We're going to be those lesser kings and queens. E nós seremos esses reis e rainhas menores. And God is going to entrust to us different places on this planet to govern. E Deus irá confiar a nós diferentes lugares nesse planeta para que nós governemos. Oh man, I'll be happy if I get Hawaii. Eu vou ficar bem feliz se eu pegar com Hawaii. 1,000 years in Hawaii. Yes. 1000 anos no Havaí. Nossa. Some of you guys, someone here might get Florianopolis or Fortaleza. I don't know. Alguns de vocês vão ficar com Florianópolis ou Fortaleza, não sei. Or someone might get Cubatown, in São Paulo. Alguns de vocês vão pegar Cubatão em São Paulo. But hey, you're going to be ruling and reigning. Mas vocês vão estar governando e reinando. For 1,000 years. Por 1000 anos. There's another group of people that he sees. E tem um outro grupo de pessoas que João vê. These are people that died for Christ in the tribulation. Essas são pessoas que morreram por Cristo na tribulação. Look at the end of verse 4. Veja o fim do verso 4. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos.
So these people literally died for Christ. Então essas pessoas literalmente morreram por Cristo. But they're going to be serving Christ in the millennium. Mas elas estarão servindo Cristo no milênio. All right. Before we move on to the next set of verses, let me give you a quick summary of what the 1,000-year reign of Christ is like. Então antes da gente mover para os últimos versos, eu quero dar um resumo bem rapidinho de como é que foi esse milênio. This is what the Bible teaches us about this millennial reign. É isso que a Bíblia nos ensina sobre esse reino milenar. Number 1, Número 1, Jesus is king. Jesus é rei. Number 2, Número 2, Jerusalem is the capital. Jerusalém é a capital. Number 3, Número 3, all of God's promises that he made to Israel, it's going to be fulfilled. todas as promessas que Deus fez a Israel serão cumpridas. Number 4, Número 4, it will be 1,000 years of absolute peace. serão 1000 anos de paz absoluta. Number 5, Número 5, 1,000 years of absolute joy. 1000 anos de alegria completa. Number 6, Número 6, 1,000 years of absolute comfort. 1000 anos de conforto total. Number 7, Número 7, 1,000 years of no poverty and no sickness. 1000 anos sem pobreza e sem doença. Number 8, Número 8, 1,000 years of righteousness. 1000 anos de retidão. Number 9, Número 9, 1,000 years of obedience. 1000 anos de obediência. Number 10, Número 10, 1,000 years of holiness. 1000 anos de santidade. Number 11, Número 11, 1,000 years of truth. 1000 anos de verdade. And number 12, E número 12, 1,000 years of the fullness of the Holy Spirit. 1000 anos de plenitude do Espírito Santo. This is what all the Old Testament prophets tell us about the coming millennium. E isso é o que todos os profetas do Antigo Testamento nos falam sobre esse reino por vir, esse reino milenar. And just talking about it makes me excited about being there. E só de falar nisso já me deixa empolgado com a ideia de estar lá. And that is going to be for 1,000 years. E isso será por 1000 anos. Question: Pergunta: what happens after the 1,000 years? o que acontece depois desses 1000 anos? That's what Revelation 20 tells us. E é isso que Apocalipse 20 nos diz. Look at verses 7 through 10. Veja do verso 7 ao verso And I 10. love these verses E eu amo esses versos, because this is the last time Satan will ever be seen. porque essa é a última vez que Satanás será visto. Great, we'll never see Satan again. Não é ótimo? A gente nunca mais vai ver Satanás. Look at verses 7 through 10. Veja dos versos 7 ao 10. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Now, these are strange verses. Esses versos são estranhos. I mean, you're reading this and you're thinking, okay, it doesn't really seem to fit in Revelation 20. Você lê isso e está pensando, nossa, mas isso não parece encaixar muito bem em Apocalipse 20. After 1,000 years of just total righteousness, Depois de 1000 anos de retidão completa, Jesus releases Satan from prison. Jesus ele solta Satanás da prisão. And he allows Satan to be on the earth for a short period of E time. ele permite que Satanás esteja na terra por um curto período de tempo. You're just reading this and you're thinking, what in the world is going on? E você lê isso e pensa, o que está acontecendo? And then Satan goes and deceives a multitude of people that are living on this planet to rebel against Jesus and his city, Jerusalem. E daí Satanás vai e engana uma multidão de pessoas que estão vivendo nesse planeta para se rebelar contra Jesus e atacar Jerusalém. And this alliance is called Gog and Magog. We really don't know what that means, but it's an alliance rebelling against Jesus. E essa aliança é chamada de Gog e Magog, e a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer, mas é uma aliança de rebelião contra Jesus. That brings up some questions. E isso levanta algumas questões. Number one, Número 1, the most obvious one. a questão mais óbvia. Why does Jesus let Satan out of prison? Por que Jesus soltou Satanás da prisão? Number two, Número 2, who are these people that Satan
deceives to rebel against Christ? Quem são essas pessoas que são enganadas por Satanás para se rebelarem contra Does Cristo? this mean that after we get to heaven that we still have the possibilities of going all the way back to our sinful condition? Isso quer dizer que depois da gente ir para o céu, ainda assim a gente vai ter condição de talvez voltar lá para trás para a nossa condição pecaminosa? What's going on? O que está acontecendo? Let me answer those two questions. Eu vou responder essas duas perguntas. Number one, who are these people? Número 1, quem são essas pessoas? These are not Christians, Essas pessoas não são cristãos and these are not the people who died for Christ in the tribulation. e não são as pessoas que morreram por Cristo na tribulação. In the millennium, there will be survivors of the tribulation that Christ will allow to enter into his kingdom. No milênio, haverá sobreviventes da tribulação que terão a permissão de Cristo para entrar no seu reino. These are people they did not receive the mark of the beast, but they also did not necessarily become Christians. São pessoas que não receberam a marca da besta, mas também não necessariamente se tornaram cristãs. These guys are humans. São seres humanos. And in 1,000 years, there can be a lot of humans born. E em 1000 anos pode nascer um monte de seres humanos. And you got to understand that life is going to be lengthened because there's no poverty and there's no E sickness. você tem que entender que a vida durará mais porque não haverá pobreza nem doença. So it's going to be like Genesis again. People are going to be living hundreds and hundreds of years. Então vai ser como Gênesis de novo, as pessoas vão viver centenas e centenas de anos. But during this 1,000 years, there's going to be a lot of people born during this time that never knew planet Earth under the control of Satan. Mas durante esses 1000 anos haverá muitas pessoas nascidas durante o reino milenar que nunca conheceram a Terra debaixo do controle de Satanás. All they're ever going to know is life under the government of Christ. Tudo que elas conheceram foi a vida debaixo do governo de Cristo. But when Satan is released, Mas quando Satanás for liberto, it's for a purpose. será por causa de por um This is propósito. answer number 2. E essa é a resposta número 2. Every person that either goes to heaven or hell, Toda pessoa que for ou para o céu ou para o inferno, they go there on the base of their choice about Christ. elas irão para o céu ou para o inferno com base na sua escolha com relação a Cristo. But the only time that you can choose to either receive Christ or reject him is in your natural life. Mas o único momento que você pode escolher por receber ou rejeitar Jesus é durante a sua vida natural. These people born in the millennium, they were never given an alternate choice. Essas pessoas que nasceram no reino milenar nunca tiveram uma alternativa. They obeyed Jesus because they had to obey Jesus. Eles obedecem a Jesus porque eles têm que obedecer a Jesus. But before Jesus can bring in the eternal kingdom, Mas antes que Jesus possa trazer o reino eterno, eternal destinies of people have to be set. os destinos eternos das pessoas têm que ser estabelecidos. And so that means that all of those people that are alive during the millennium, they need to decide if they're going to choose Christ or reject Christ. Isso quer dizer então que todas essas pessoas que nasceram durante o milênio precisam decidir se elas escolhem a Cristo ou rejeitam a Cristo. And the only way they can choose is if they have an option. E a única maneira delas poderem escolher é se elas tiverem uma opção. And so Satan is released to provide that option for a short period of time. Então Satanás é liberto da prisão para prover para essas pessoas essa opção por um curto período de tempo. And there's going to be a lot of people that are going to be deceived by Satan, that he's better than Jesus, and they're going to rebel against Christ. E haverá muitas pessoas que serão enganadas por Satanás, acreditando que ele é melhor que Jesus e se rebelarão contra Cristo. But with that decision, it establishes their eternal position. Mas essa decisão estabelece então a posição eterna dessas pessoas. They chose to go to hell forever. Elas escolheram ir para o inferno para sempre. And there's going to be another group of people during the millennium that when they're given the choice, they're going to choose Christ. E haverá um outro grupo de pessoas durante o milênio que, quando receberem essa oportunidade de escolha, escolherão Cristo. And these people have chosen to be in heaven forever. E essas pessoas escolheram ir para o céu para sempre. And now the eternal kingdom is going to come. E agora o reino eterno virá. Everyone that's supposed to be in hell is now in hell. Todos aqueles que deveriam estar no inferno agora estão no inferno. Everyone that's supposed to be in heaven, they've decided and they're going to heaven. Todos aqueles que deveriam estar no céu decidiram e estão indo para o céu. And that has application for you and me now. E isso tem uma aplicação para mim e para você agora. Guys, every single one of us, we have an eternal soul. Gente, cada um de nós temos uma alma eterna. And
And where we're going to end up, we choose now in this life. E o nosso destino eterno é uma escolha que a gente faz agora nessa vida. If you reject Christ in this life, you have chosen to go to hell forever. Se você rejeitar a Cristo nessa vida, você escolheu ir para o inferno para sempre. If you choose to worship Christ, you choose to go to heaven forever. Se você escolher adorar a Cristo, você escolhe ir para o céu para sempre. But now is the time that God's given you to make that decision. Mas agora é o momento que Deus está te dando para tomar essa decisão. And the good thing about these verses is after this rebellion, Jesus is going to destroy Satan by casting him into hell forever. E a parte boa desses versos é que depois de tudo isso, Jesus irá destruir Satanás, prendendo-o no inferno para To be sempre, punished forever. para ser punido para sempre. And then we finish the chapter, one final thing before the eternal kingdom comes, E a gente termina o capítulo com uma coisa ainda antes do reino eterno surgir. and that's the final judgment. E essa coisa é o julgamento final. And we see this in verses 11 through 15. E a gente vê esse julgamento do verso 11 ao verso 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Guys, these verses should motivate us to share the gospel with non-Christians. Gente, esses versos deveriam nos motivar a compartilhar o evangelho com os não cristãos. Guys, this is a real event that's coming. Gente, esse é um evento real que está para acontecer. This is not a judgment for Christians. Esse não é um julgamento para cristãos. You see, at the cross, Jesus already took our punishment. Na cruz, Jesus já levou nossas punições. So when we die, we're not going to go to a judgment where God's going to say, well, let's see if you can get into heaven or not. Então, quando a gente morrer, a gente não vai passar por um julgamento onde Deus vai dizer, bom, vamos ver aqui se você pode ir para o céu ou não. We're going to heaven. A gente vai para o céu. That's a fact. Isso é um fato. You can rest in that. Você pode descansar nisso. This is a judgment for non-Christians. Esse é um julgamento para os não cristãos. This is the totality of all non-Christians that have died in human history. Essa é a totalidade de todos os não cristãos que morreram na história da And humanidade. they're going to stand before Jesus, and Jesus will judge them as their final judge. E eles se colocarão diante de Jesus e Jesus irá julgá-los como seu juiz final. And his judgment is going to be on the basis of a few books. E esse julgamento acontecerá com base em alguns livros. One of the books I personally believe is going to be the Ten Commandments. Um dos livros eu pessoalmente creio que será os 10 mandamentos. It's not said here, Não está dito isso aqui, but we do see that there are books plural. mas a gente vê que está no plural livros. And Romans chapter 3 verse 19 tells us E Romanos 3, verso 19 nos diz that God's law, it stops the mouth of guilty sinners. que a lei de Deus, ela fecha a boca dos culpados pecadores. You know, there's a lot of people that say, oh man, when I stand before God on judgment day, I'm just going to tell him, I'm going to vindicate myself. Muita gente diz, quando eu estiver na frente de Deus, na época do meu julgamento, eu vou falar para ele o que eu quero falar e vou me vingar. But I'll tell you, when you see the law of God, the Ten Commandments, you can't vindicate yourself. Mas eu te digo, quando você vir a lei de Deus, os 10 mandamentos, você não vai conseguir se vingar. It shuts your mouth. Isso vai fechar a sua boca. You recognize you're guilty. Você vai reconhecer que você é culpado. There's a second book. Existe um segundo livro It's a record of their works. e é um registro das obras dessas pessoas. We see that in verse 12. A gente vê isso no verso It 12. says they were judged according to what they had done. Diz que eles foram julgados conforme aquilo que fizeram. Guys, people are going to be punished for their sinful actions against God. Gente, as pessoas serão punidas pelas suas ações pecaminosas contra Deus. And that's why we love Christ. E é por isso que a gente ama Cristo. Because Jesus paid the punishment on our behalf. Porque Jesus pagou, ele foi punido por nós. And the third book is the book of life. E o terceiro livro é o livro da vida. We see that in verse 12. E a gente vê isso no verso 12. This is a record of everyone who belongs in heaven. E isso é um registro de todos aqueles que pertencem ao céu. And every person who dies rejecting Christ, his name's not going to be there.
E toda pessoa que morrer rejeitando a Cristo não terá o seu nome nesse livro. So let me finish by giving to you just a real simple, quick theological point about hell. Então deixa eu terminar dando para você um ponto bem rápido e teológico sobre o inferno. When a non-Christian dies, Quando um não cristão morre, he immediately goes to a place called hell. ele imediatamente vai para um lugar chamado inferno. Luke 16 tells us that it is a place of fire. O Lucas 16 nos diz que é um lugar de fogo. He tells us it is a place of torment. Ele nos diz que é um lugar de tormento. But this place called hell, where non-Christians go, it's not permanent. Mas esse lugar chamado inferno, para o qual os não cristãos vão, não é permanente. The location is not permanent. A localização não é permanente. Because after this judgment, Porque depois desse julgamento aqui, hell is going to move from its current location into a worse location. o inferno irá se mover da sua localização atual para uma localização pior. The worst location is called the lake of fire. E essa localização pior é chamada de lago de fogo. That is permanent. Isso sim vai ser permanente. And so, once a non-Christian dies, they immediately go to hell. Então, assim que um não cristão morre, imediatamente ele vai para o inferno. And one day, everyone that's in hell, they are going to be brought to Christ at the final judgment. E um dia, todos esses que estão no inferno serão levados a Cristo para o julgamento final. And every single one of them are going to be judged and found guilty. E cada um deles será julgado e declarado culpado. And then they're going to be put into their permanent prison. E então eles serão colocados na prisão permanente. It's a place called the lake of fire. E é um lugar chamado Lago de Fogo. And we still refer to it to hell because really hell is just moving location. E a gente ainda se refere a esse lugar como inferno porque na verdade será só o inferno mudando de localização. But guys, the description of the lake of fire is terrifying. Mas, gente, a descrição do Lago de Fogo é aterrorizante. You know why hell is so terrifying? Sabe por que o inferno é tão aterrorizante? Because sin is so bad. Porque o pecado é tão ruim And because God is so holy. e porque Deus é santo demais. Guys, that's why you have to give your heart to Jesus now. E é por isso que você tem que entregar o seu coração para Jesus agora. Because you give your heart to Jesus, you don't go to hell. Porque você entrega o seu coração para Jesus e você não vai para o inferno. You give your heart to Jesus, you don't go to the lake of fire. Você entrega o seu coração para Jesus e você não vai para o lago de You go fogo. to heaven. Você vai para o céu. And next week when we talk about heaven, you're gonna understand why I want to go to heaven. E semana que vem, quando a gente falar sobre o céu, você vai entender por que eu quero ir para o céu. And so that's where we should end tonight. Então a gente deve parar aqui hoje à Guys, where are noite. you going? Gente, para onde que você está indo? What are you deciding about Christ in this life that you have right now? Qual é a decisão que você está tomando com relação a Cristo nessa vida que você tem agora? Give your heart to Jesus. Dê o seu coração para Jesus. Go to heaven Vá para o céu. and rejoice because Jesus is coming back and he's going to make everything right. E se alegre porque Jesus está voltando e fará todas as coisas justas. And so we're going to finish tonight as we always do with worship and communion. Então a gente vai terminar hoje à noite como a gente sempre faz, com a ceia e adoração. And I want to encourage you, if you're not a Christian here tonight, all you have to do is confess to Christ that you believe that he's God. Então eu quero te encorajar que se você não é cristão aqui hoje à noite, tudo que você tem que fazer é confessar a Cristo que Ele é Deus. Ask him to forgive you of your sins. Pedir que Ele perdoe os seus pecados. Ask him to be your Savior. Pedir que Ele seja seu Salvador. And guys, he'll save you. E, gente, Ele vai salvar você. Jesus promised that he'll never say no to anyone that goes to him. Jesus prometeu que Ele nunca diria não para qualquer um que fosse até Ele. Now, as we receive communion, Então, ao recebermos a ceia, communion is reserved only for Christians. a ceia é algo reservado especificamente para cristãos. So if you're a Christian, you're more than welcome to eat the bread and drink the juice. Então, se você é cristão, você é mais do que bem-vindo a comer o pão e tomar o suco. And remember the death of Christ and the blood that he poured out for our forgiveness. E se lembrar da morte de Cristo e do sangue que Ele derramou para que nós tivéssemos perdão. If you're not a Christian, then become a Christian right now. Se você não é cristão, então se torne cristão agora Then go receive communion. e vá receber a ceia. But if you are rejecting Christ and you don't want Jesus, then please do not receive communion. Mas se você está rejeitando a Cristo e você não quer Jesus, então por favor não receba a ceia. But let's just pray and we'll just respond to God at the Lord's table. Mas vamos orar e vamos responder a Deus à mesa do Senhor.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá uma escolha e porque pela sua graça e pelo seu amor tão imenso por nós, o Senhor nos capacita a fazer a escolha certa, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor nos escolheu antes de nós escolhermos a Ti. E eu te agradeço porque diariamente o Senhor tem nos dito que nós somos escolhidos seus, que o Senhor nos ama e que jamais o Senhor irá nos abandonar e se separar de nós, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, que o Senhor toque nos nossos corações, Senhor, e nos permita fazermos também diariamente, Senhor, a escolha de estarmos contigo, de não nos rebelarmos contra o Senhor, Deus, e de podermos, sim, proclamar o seu evangelho para as pessoas que não te conhecem, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, que as palavras que nós lemos hoje, Deus, nesses 2 capítulos, fiquem guardadas na nossa mente e no nosso coração, Deus, e que isso nos impulsione a vivermos de maneira correta e santa diante do Senhor e para que esse mundo possa ver, Deus, a diferença, Senhor, do teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, que nós possamos estar alerta, Senhor, esperando pela volta do teu Filho, Deus. Em nome de Jesus.